Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje, a gente vai fazer uma análise mais de perto de um texto-chave da Bíblia, que é o capítulo 11 de Gênesis. Vamos olhar para duas partes principais, né? Primeiro, a famosa história da Torre de Babel e depois, a genealogia que leva até Abrão, uma figura central. Ok, vamos lá. Isso. O capítulo já começa com um cenário, assim, bem marcante. A humanidade inteira falando uma língua só. Eles migram para o leste e se assentam em Sinar, que a gente entende como a Babilônia. É interessante que ir para o leste, em Gênesis, muitas vezes tem essa conotação de se afastar, né? E aí vem a ideia grandiosa. Vamos construir uma cidade e uma torre. Uma torre imponente, né? Que chegue até o céu. Usaram tijolo queimado e betume, tecnologia da época. Mas a pergunta é, por quê? O texto diz para fazer um nome e não se espalhar. O que está por trás disso? Pois é, a motivação é o ponto central aqui. Tem esse desejo claro de fama, de autoafirmação, fazer um nome, querem ser lembrados pelos próprios feitos, né? Essa torre, que provavelmente era um tipo de zigurate, como os templos-torre lá da Mesopotâmia, que a arqueologia mostra, vira um símbolo. Um símbolo, tipo assim, de desafio. Desafio? Como assim? Um desafio à ordem de Deus depois do dilúvio, que era encher a terra. E também uma tentativa de conseguir segurança, significado, por conta própria. Sabe, alguns comentários até ligam isso à figura de Nimrod, uma ambição meio imperial. E tem um medo, o medo explícito de serem espalhados, que lembra um pouco a insegurança do Caim. E o texto continua de um jeito bem curioso. Diz que Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. É uma linguagem figurada, claro. Mas o que significa Deus descer nesse contexto? É o tal do antropomorfismo, certo? Exatamente. É usar uma ação humana para descrever uma ação divina. Indica que Deus voltou sua atenção para aquilo, de forma direta. É um sinal de que uma intervenção, um julgamento, estava para acontecer. Deus percebe que com todo mundo unido pela língua e com essa ambição toda, nada impediria os projetos humanos, o que podia levar mais rebelião. E a resposta de Deus não é destruir tudo, né? É algo mais sutil e com uma certa ironia. Precisamente. A intervenção é confundir a língua. E a ironia forte, né? Eles buscavam unidade e fama com o monumento deles. E o que recebem é divisão e dispersão. O próprio nome Babel vira um trocadilho com a palavra hebraica para confundir, Baal. Ah, faz sentido. E, embora seja um julgamento sobre o orgulho, essa dispersão pode até ter um lado de misericórdia, sabe? Impediu uma rebelião unificada e talvez tenha levado esses povos agora isolados a buscar Deus de novo. E esse tema de Babel ou Babilônia como oposição a Deus vai aparecer outras vezes na Bíblia. Ok. Depois desse evento todo, a narrativa muda de repente. Sai da história de todo mundo para focar numa linha específica, a de Sem, filho de Noé. Aí vem a lista: Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, até Tera. Por que essa mudança tão drástica de foco? Bom, essa genealogia é fundamental. Ela está traçando a linhagem da promessa divina. É por aí que o plano de Deus vai seguir. Um detalhe que os comentários apontam é a diminuição bem clara da idade das pessoas, né? A longevidade cai bastante depois do dilúvio. E o foco vai se fechando em Tera, que foi pai de Abrão, Naor e Harã. Certo? E aí o texto dá uns detalhes dessa família. Harã era um jovem lá em Ur dos Caldeus, que a gente sabe hoje que era uma cidade super importante, bem desenvolvida na Mesopotâmia. Abrão casa com Sarai, Naor com Milca. Parece uma história de família normal, mas aí vem um detalhe. Exato. Quase como quem não quer nada, o texto solta. Sarai era estéril, não tinha filhos. Olha só, essa informação é chave para tudo que vem depois. Já estabelece uma tensão. Como é que a promessa de muitos descendentes para Abrão vai se cumprir? Fica claro que não vai depender da capacidade humana, né? Mas sim de um milagre. É o oposto da autoconfiança lá de Babel. Entendi. E para fechar o capítulo, Tera começa uma viagem. Sai de Ur, leva Abrão, Sarai, Ló. O destino era Canaã, mas eles param no meio, em Harã, e Tera morre lá. Por que essa parada?
por que não chegar no... Pois é, essa parada em Harã, junto com a esterilidade da Sarai, prepara o terreno direitinho para o capítulo seguinte, para o chamado de Abrão. Mostra a iniciativa humana, a de Tera, que começa, mas não completa a jornada, e isso contrasta com a iniciativa divina que está prestes a começar. É tipo o fim da era da autoconfiança de Babel e o começo da história da fé, começando com uma família que, humanamente falando, não tinha muito futuro, né? Então, para a gente resumir, Gênesis 11 mostra, de um lado, o orgulho humano, querendo grandeza e nome, o que leva à confusão, à divisão. Mas, do outro lado, mostra a fidelidade de Deus agindo, assim mais nos bastidores, preservando uma linhagem por onde o plano dele vai começar a se desenrolar com Abrão. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que esse contraste entre a busca humana por grandeza, tipo Babel, e a escolha de Deus de agir pelo pequeno, pelo improvável, como a família de Abrão e a esterilidade de Sarai, continua sendo relevante para a gente entender as coisas hoje, como Deus age e como são as nossas próprias ambições. Fica a reflexão. Bom, por hoje é isso. Até amanhã, no próximo capítulo. Até mais.